Fala com Ele. É momento de você entregar a sua vida a Ele. É momento de você colocar no altar de Deus de verdade, de uma vez por todas, sem reservas. Sem reservas. Entregue a sua vida a Deus nesta manhã. Nós acabamos de cantar a Ele, nós acabamos de confessar a Ele que nós hemos de ver que Ele tem poder quando tudo deixarmos no altar. Eu não estou falando de oferta financeira, eu não estou falando de dízimo, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de algo mais precioso para Deus. É o teu coração, é a tua mente que Deus quer nesta manhã. O diabo invade o teu ser, o diabo não respeita a tua decisão. Ele é violento, ele não pede permissão. Mas Jesus, pelo amor que tem por você, Ele deixa você escolher. Ele fez uma escolha. A escolha de Jesus foi nos dar o direito à salvação. A escolha de Jesus foi derramar o seu sangue no madeiro, foi derramar cada gota de sangue por mim e por você. Hoje é o dia de você decidir entregar a sua vida para Jesus. Jesus não quer o teu sangue, Jesus não quer as tuas mãos perfuradas, Jesus não quer os teus pés perfurados como foram os dele. Jesus quer o teu coração. Jesus quer o teu coração, meu irmão. Jesus quer o teu coração, minha irmã. Não negue isso a Jesus. Ele foi humilhado no teu lugar, Ele foi escarnecido no teu lugar, Ele foi agredido física, moralmente, Ele foi agredido na alma. O diabo tentou convencê-lo de que não valia a pena. O diabo tentou colocar no coração de Jesus que não valia a pena morrer por você. Mas Jesus fez uma escolha. Jesus fez a escolha mais difícil. Às vezes nós pensamos, mas era Jesus, mas era homem como eu e como você. Era uma pessoa comum que suportou o insuportável. Os especialistas dizem que a dor de Jesus, que o sofrimento dele foi tão grande, que ele suou sangue, ele suou o próprio sangue, porque pela via dolorosa, ele carregou o pecado do mundo nas suas costas. O que havia naquela cruz era eu, o que havia naquela cruz era você e eu, sendo carregados por Jesus Cristo. A via dolorosa, a via da vergonha, a via do escárnio, a via da zombaria. E Ele suportou por conta da tua alma, porque a tua alma é preciosa para Jesus. Mas mais preciosa deve ser a presença dele em nós. A presença de Jesus é o que vai transformar você. Foi a presença de Jesus que me tirou do meio da lama do pecado, da sujeira, me tirou do meio das trevas, da escuridão, e me trouxe a luz do meu Deus. E neste lugar eu quero permanecer até o fim dos meus dias. E é neste lugar, meu irmão, minha irmã, que você deve se colocar agora, na presença do teu Deus, na presença dele. Deus te ama tanto, Ele te ama tanto, que a palavra diz: e Deus amou ao mundo de tal maneira. Não há definição para o amor de Deus por você. Mas se lembre de uma coisa: por mais que Deus te ame, por mais que Deus deseje estar contigo, o nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Ele não aceita meia entrega, Ele não aceita meia adoração, Ele não aceita meia rendição. Ele te deu por completo a vida do seu filho. Entregue-se por completo, entregue-se por completo agora.
Pastor, eu tenho tanto medo. Pastor, eu tenho tanto medo de me entregar a Jesus. Meu irmão, minha irmã, esse é o diabo no teu ouvido, esse é o diabo no teu coração, porque ele sabe que no dia que você se entregar a Jesus, ele perde o controle da tua alma, ele perde o controle da tua mente, ele perde o controle do teu coração, ele perde o controle da tua casa, ele perde o controle da tua família. Há um preço a ser pago, há um preço a ser pago, mas o preço que nós pagamos é infinitamente menor do que o preço que Jesus Cristo pagou. Não se negue ao seu Senhor, não se negue ao seu Senhor, mas entrega a tua alma, entrega o teu coração, entrega tudo o que você tem, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus de Israel, em nome de Jesus, Pai, é chegado o momento da tua palavra. Que o Senhor venha usar da minha vida agora, meu Pai. Tira tudo de mim, que tudo que seja visto aqui seja ao Senhor, ao teu Filho, a tua palavra, o teu Espírito. Meu Pai, abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria agora para aceitar a tua palavra. Nós abrimos a mente e o coração e te permitimos, meu Pai, se necessário for, que o Senhor nos repreenda nesta manhã, em nome de Jesus. Diga amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre algo que a maioria dos cristãos já viveu, está vivendo ou ainda viverá. Um período de silêncio, um período em que parece que Deus fechou os seus ouvidos e não ouve mais as nossas orações. O Salmo de número 13, verso 1 diz o seguinte: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Meus irmãos, esse é um pedido de socorro do salmista a Deus. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Muitos de nós têm vivido um tempo em que, por mais que buscamos a presença de Deus, por mais que nos coloquemos em constante oração, louvamos a Ele, adoramos a Ele, meditamos na palavra dEle, mas parece que tem vezes, e talvez você esteja vivendo esse período, que Deus se cala. Nós clamamos, mas Deus não responde. Nós oramos, mas Deus fica em silêncio. Você ora, e parece que o céu continua fechado. Você jejua, mas nada muda. Você clama a Deus, mas parece que Ele continua com seus ouvidos tapados. É um momento de desespero, é um momento em que nos vemos sem saída, é um momento em que nos sentimos rejeitados, abandonados por Deus. Mas eu queria te dizer algo muito importante nesta manhã: silêncio de Deus também é resposta. Silêncio de Deus também é resposta. Parece que nesses momentos a coisa pior não é nem a situação que nós enfrentamos, porque o problema vem, o problema virá sobre mim, sobre você. O dia mau sempre vai chegar para cada um de nós, vai chegar, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Parece que a coisa pior a acontecer não é enfrentar essa luta, é achar no nosso coração que estamos sozinhos, porque não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Mas o silêncio de Deus também é uma resposta. Nós não podemos ter uma fé circunstancial. Nós não podemos, meus irmãos, ter uma fé que vai de acordo com a circunstância, com a ocasião. Se Deus me ouve, eu tenho fé. Se Deus me responde, eu tenho fé. Mas Deus também se cala. Deus também se cala. E eu quero te lembrar de uma verdade absoluta: Deus não erra.
Deus não erra. Se Deus está agora em silêncio, talvez Ele esteja testando a tua fé. Talvez Ele esteja se perguntando: será que esta minha filha, será que esse meu filho consegue andar no meu caminho sem ter que ouvir a minha voz? Será que esse meu filho aprendeu a caminhar com a direção que eu já dei a ele? Ou eu preciso a todo momento ficar falando com ele? Eu preciso a todo momento chamar a atenção dele? Meus irmãos, quando há silêncio do céu, quando há silêncio no céu, só me resta uma coisa. E o que me resta, pastor? Me resta a fé. Me resta a fé. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. A tua fé é madura o suficiente? A tua fé é forte o suficiente para você caminhar em retidão diante de Deus, sem ouvir a voz dele? A tua fé é capaz de te levar adiante, mesmo você achando que Deus não te ouve mais? Nós temos o prazer em ser respondidos por Deus. Muita gente ama Deus quando Deus responde rápido. Muita gente ama Deus quando Deus não demora tanto. Mas e quando Deus se cala? E quando Deus se cala, qual é a voz que sai do teu coração? Às vezes, meus irmãos, o silêncio é necessário. O silêncio de Deus é necessário para que Ele e também para que eu e que você possamos ouvir o som que sai do nosso coração. Quando Deus se cala, qual é o som que tem saído do teu coração? É um som de murmuração? É um som de reclamação? Ou é um som que diz a Deus: meu Pai, mesmo não ouvindo a tua voz, eu sei que o Senhor está comigo. Meu Pai, mesmo não conseguindo ouvir a tua voz, eu sei que o Senhor não me abandonou. Senhor, eu não estou ouvindo a tua voz. Meus irmãos, quando Deus não pode até não falar agora, Deus pode até não estar falando coisa nova contigo, mas mesmo quando Ele não diz algo novo, Ele te lembra do que Ele já falou no teu coração. Onde é que nós temos guardado o que temos ouvido de Deus? Onde é que você tem guardado tudo aquilo que você tem ouvido de Deus durante todos esses anos? Tantos anos ouvindo a palavra, tantos anos ouvindo pregações, tantos anos vendo a mão de Deus agir em teu favor. E aí, no momento de silêncio, muitas pessoas têm sido provadas. Muitas pessoas têm sido provadas com o silêncio de Deus. E infelizmente, muita gente que conhece a Deus, muita gente que conhece a palavra, tem sido reprovada nesse teste. Não é porque Deus não está falando agora, que Ele já não te disse algo. Não é porque Deus agora está em silêncio, que Deus não está cuidando de você. Um dia você precisou que o seu pai segurasse na tua mão para você aprender a andar. Você foi crescendo, você foi crescendo. Aqui está a Helena, hoje tem 7 anos. Mas antes eu precisava pegar na mão dela, a mãe precisava pegar na mão dela, a mãe e o pai precisavam dar a direção, mas ela já aprendeu a caminhar. Mas tem gente que está há anos dentro de uma igreja e ainda não aprendeu a caminhar sem ouvir a voz de Deus. Deus não precisa falar o tempo todo. Deus já te deu tudo aquilo que Ele precisava de orientação. Se entregue a mim, seja fiel a mim, obedeça a minha palavra, medite nela de dia e de noite, não se desvie dos meus caminhos, faça tudo conforme nele está escrito. Não te aparte do livro desta lei. Tudo que nós precisávamos ouvir de Deus, Ele já nos entregou. Ah, Deus vai fazer. Deus já fez. Deus já entregou o que nós precisávamos. Nós estávamos perdidos lá fora, em meio à lama, em meio à escuridão, em meio à sujeira, em meio ao pecado, e fomos trazidos à luz de Deus. Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Por quanto tempo mais nós nos colocaremos como os meninos, como meninas de fé? Por quanto tempo mais a nossa fé vai ser uma fé circunstancial? Deus não falou contigo hoje? Continua falando com Ele. Deus não ouviu a tua oração hoje?
continua orando a Ele. Deus está calado, mas Ele está te preparando. Não é porque Deus deixou de falar que Deus deixou de trabalhar em teu favor. Aprenda isso. Não é porque Deus está calado neste momento que Ele não tem olhado para você. Repete comigo: o silêncio de Deus não significa que Ele me abandonou. A gente reclama, murmura de Deus porque a gente acha que Ele não fala mais conosco. Em Mateus 27:46 está escrito o seguinte: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz. Quem exclamou? Jesus, em alta voz. Jesus bradou, Jesus gritou. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que é isso, pastor? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, o próprio Jesus de Nazaré, o próprio Redentor do meu pecado e do teu, aquele que nos tirou da escuridão, também enfrentou o silêncio de Deus. Nós não vemos na Bíblia, quando Jesus clama a Deus, escrito que Deus o respondeu. O que Jesus recebeu em troca deste seu brado de socorro foi silêncio. Deus não o respondeu. E eu, que não fui pendurado no madeiro, eu que não sofri açoite, eu que não tive meu corpo mutilado, eu que não fui humilhado, cuspido, agredido, arrastado, não consigo ficar um período sem a resposta de Deus. Que fé é essa? Que fé é essa que eu tenho apresentado ao meu Deus? Meus irmãos, quando o próprio Cristo não recebe uma resposta de Deus, isso quebra algo muito poderoso que é pregado lá fora. Ah, se Deus não está te ouvindo, é porque você está em pecado. Se Deus não está te ouvindo, é porque você está vivendo uma vida errada. Nem sempre. Deus se cala assim quando você não anda de acordo com a vontade dele. Nós vemos exemplos e mais exemplos do povo clamando a Deus e Deus ficando em silêncio. Mas nem sempre é por conta da tua condição de pecador. Às vezes Deus está em silêncio porque Ele quer que você vá mais longe, Ele quer que você se aprofunde mais, Ele quer que você busque mais, Ele quer que você adore mais, Ele quer que você busque mais a Ele. Às vezes Deus está em silêncio porque Ele está preparando algo tão grandioso para te entregar. Ele está preparando algo tão maravilhoso para colocar na tua mão. E você, por falta de paciência, por falta de sabedoria, por uma pressa descabida, uma pressa sem sentido, porque você já conheceu a Deus, você abre a sua boca em murmuração, e todo o trabalho que Deus fez, Ele vai te entregar depois. Aquela bênção estava aqui, eu só precisava abrir mais uma porta, eu só precisava virar mais uma esquina. Mas por conta da minha língua, por conta da minha murmuração, por conta da minha falta de fé, porque Deus não é obrigado. Gente, a minha esposa daqui ela vai se lembrar e talvez você vai dar risada. Eu ouvia um programa no rádio, toda vez que a gente estava no carro, eu colocava aquele programa. E ela falava: amor do céu, por que é que você vai ouvir essa programação se você vai ficar com raiva? Aí eu falava para ela: é para que eu nunca seja como esse homem. Aquela programação, toda hora o apresentador dizia: eu vou ser boca de Deus na sua vida, eu vou ser boca de Deus na sua vida. Deus falou comigo agora: Wilson, você vai ter um carro vermelho. Deus falou comigo agora: Olga, o casamento da tua filha foi restaurado. E o Deus falava com aquele homem, e Deus falava com aquele homem, e falava com aquele homem. Aí eu penso Jesus gritando aqui, bradando: Eli, Eli, lama sabachthani, e Deus em silêncio. Aí você olha para a Bíblia, Abraão, chamado amigo de Deus, pai da nossa fé, falou poucas vezes com Deus.
Poucas são as vezes que nós lemos na palavra e Deus falou com Abraão. Poucas foram as vezes que Deus falou com Josué. E porque eu quero que Deus fale comigo o tempo todo? Porque é que eu acho que eu tenho direito, mais do que Abraão, mais do que Jesus, de ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus ao meu coração? Pastor, eu preciso ouvir a palavra. Leia, a palavra dele está aqui. Bem-aventurado é o que lê e o que ouve a palavra de Deus. Ah, mas Deus não está falando comigo. Abre a palavra dele e você vai ouvir a voz de Deus. Abre a palavra dele e ele vai falar contigo. Você não é especial ao ponto de Deus vir falar contigo toda hora. Eu não sou ninguém. Eu sem Deus não sou nada. Deus sem mim continua sendo Deus. Ah, mas Deus não tem falado comigo. Fala isso para Abraão. Ah, Deus não está falando comigo. Fala isso para Jesus na cruz do Calvário. Mas eu quero a voz de Deus. Leia. Eu quero a voz de Deus. Medite na palavra. Eu quero ouvir de Deus. Medite no livro sagrado. Meus irmãos, o silêncio de Deus revela o nível da nossa fé. É isso que o silêncio de Deus faz. Revela o nível da nossa fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou repetir: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. A fé que depende de resposta imediata não é fé. A fé que só está ativa enquanto eu consigo ver não é fé. Não é fé. Deus não faz acepção de pessoa, nós já sabemos. Mas Deus faz sim acepção de fé. Fé que funciona só com resposta de Deus não é fé. Eu sinto muito. Se você diz que tem fé, mas quando Deus não te responde, você murmura, você ainda não conheceu a fé. Se você adora a Deus só no momento de alegria, você ainda não sabe o que é adoração. José teve um sonho. José teve um grande sonho, uma revelação através de um sonho, mas ele ficou anos sem ouvir a voz de Deus. Abraão, como eu já disse aqui, recebeu uma promessa grandiosa. Um homem velho, o corpo amortecido, com uma esposa idosa, estéril, recebeu uma promessa. 25 anos se passaram desde que Deus revelou ao coração de Abraão que ele seria pai, e pai de uma multidão, e pai de nações. 25 anos Abraão esperou. E eu não posso esperar. Eu não posso esperar Deus decidir a hora certa. Eu não posso esperar Deus mostrar para mim que eu ainda não estou pronto. Eu ainda não estou preparado para receber o que eu vim buscar de Deus. 25 anos. 25 anos Abraão esperou. Você vê na palavra de Deus Abraão murmurando? Você vê na palavra de Deus Abraão duvidando? Não. Mesmo no silêncio, mesmo passando dias, Abraão se manteve firme. A mulher dele até atrapalhou um pouco os planos de Deus, e muita gente faz isso. Dá ouvido a Sarai. Você está aqui com uma promessa de Deus. Ele está te estruturando, Ele está te dizendo: espera mais um pouco. Aí você começa a dar ouvidos a Sarai. Você começa a ouvir coisas de pessoas que não têm a mesma fé que você. Você começa a dar ouvido a pessoas que vão minar a tua fé. Se afasta de gente assim. Se afasta de gente que te leva para longe da promessa de Deus. Tenha fé. Deus está em silêncio, mas está trabalhando. A voz de Sarai, repete comigo: a voz de Sarai é um perigo durante o silêncio de Deus.
Eu anotei aqui: a voz de Sarai significa a voz da ansiedade. A voz de Sarai significa a voz da dúvida. A voz de Sarai significa a voz de pessoas carnais. Você é espiritual. A voz de Sarai significa a voz do desespero. Enquanto Saul suportou o silêncio, ele estava firme no seu reino. Quando Saul não suporta mais o silêncio de Deus, ele vai à procura de uma feiticeira, e o final da história todos nós já sabemos. Todos nós já sabemos. No mesmo dia morre Saul e a sua descendência, porque não suportou ouvir o silêncio de Deus. Você já ficou num silêncio tão absoluto que você é capaz de ouvir o silêncio? Já aconteceu isso com você? Às vezes você está ali no seu canto em oração, há um silêncio tão profundo que você consegue ouvir o silêncio. Cuidado com a voz do silêncio. Aquele que não é capaz de ouvir o silêncio de Deus começa a ouvir o som que vem do inferno. Quem não ouve o silêncio de Deus, ouve a voz que vem do inferno, e a voz do inferno vai te levar a perder a bênção, a perder a salvação. Jesus, o Cristo, enfrentou o silêncio de Deus. Eu posso enfrentar o silêncio de Deus, você pode enfrentar o silêncio de Deus. Pastor, você se pergunta agora: o que eu devo fazer quando Deus está em silêncio? O que você deve fazer quando Deus está em silêncio? Repete comigo: vou continuar orando mesmo sem resposta. Daniel orou. O príncipe da Pérsia, uma entidade, impediu, resistiu por 21 dias. Mas a resposta de Daniel já havia sido liberada. Daniel já havia sido respondido. Talvez Deus já respondeu você, e você não tem ainda a sensibilidade necessária para ouvir a voz de Deus. O que mais você precisa fazer? Diga comigo: vou permanecer fiel a Deus. Não negocie a sua fé por conta do silêncio de Deus. Não negocie a sua fé porque hoje você não consegue ouvir a voz de Deus. Não negocie a sua fé por nada nesse mundo. Pastor, o que mais eu preciso fazer? Diga para mim: vou me alimentar da palavra de Deus. Vou adorar no escuro. No escuro. Se você não consegue adorar no escuro, você ainda não sabe o que é adoração. Se você não é capaz de conviver com o silêncio de Deus, não queira conviver com a bênção dele. Jesus enfrentou o silêncio. Se hoje você enfrenta silêncio na sua vida, não desanime. Não desanime. Deus está te estruturando. Deus está trabalhando. E quando você voltar a ouvir a voz dele, quando você voltar a ouvir a voz de Deus, vai para ele te dizer: aqui está o teu milagre. Aqui está o que você tanto esperou nesse momento. Eu fiquei em silêncio, mas eu ouvi a tua oração. Eu fiquei em silêncio, mas eu recebi o teu jejum. Eu fiquei em silêncio, mas eu ouvi a tua adoração, o teu louvor. Eu estive em silêncio, mas em todo o tempo eu trabalhei por você. E aqui está o resultado do meu trabalho. Não apresse-se para ouvir a voz de Deus. Deus está em silêncio agora? Deus está em silêncio agora? Não se preocupe. Esse mesmo capítulo que lemos agora, nós vimos no verso 1 o clamor de Davi: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? No verso 3, Davi clama: atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. No verso 4,
que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vendo eu a vacilar. Mas olha o que diz Davi no versículo 5: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi começa chorando, Davi começa esses versos chorando, Davi começa se lamentando, Davi começa temeroso, Davi começa esses versos com medo, em desespero. Até quando, Senhor? Até quando? Mas ele acaba dizendo: o meu coração se alegrará no Senhor, porque a confiança de Davi, por mais que ele estivesse com medo, por mais que ele estivesse em desespero, ele nunca duvidou de que Deus estava com ele. Deus está contigo. Se você está com ele, Deus está contigo. Talvez você não tenha ouvido essa semana, durante esse período em que você está enfrentando essa batalha, a voz de Deus. Talvez você não tenha ouvido, mas se você permanecer como Davi, em oração, em jejum, em adoração, acredite, Deus ouvirá a sua voz, e a resposta dele vai ser tão grande, e vai ser conforme a tua fé. Pastor, Deus está calado. Continua falando com ele. Pastor, Deus não está me respondendo. Deus está trabalhando. Pastor, o que eu faço? Não negocie a sua fé. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Agindo eu, pergunta o Senhor, quem impedirá? Só você pode impedir o agir de Deus. Só você. Deus pode até estar em silêncio agora, mas creia no que eu estou te dizendo. Ele está trabalhando, Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo a tua oração, e Ele vai te responder. Busque, entregue a sua vida hoje. Tudo isso que você está enfrentando, Deus é capaz de resolver. Entregue-se, não se negue a Jesus. Entregue a sua vida, como nós cantamos há pouco: quando tudo perante o Senhor estiver, há de ver que o Senhor tem poder.